Vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Começa assim, com o fim de todas as coisas. O tempo que por séculos correu como um rio incessante, agora cessa. O relógio que sempre marcou início e fim, se cala. E diante de um trono, branco, imenso, eterno, não resta mais passado, presente ou futuro. Só há agora, o eterno agora diante do Santo. Não é um trono qualquer, não é feito de ouro, nem sustentado por coroas humanas. É branco, porque é puro. Porque quem nele se assenta não pode ser comprado, não pode ser manipulado, não pode ser iludido. Ali, a justiça é perfeita. Ali, o amor é santo. Ali, não há mais desculpas. A Bíblia diz que a terra e o céu fugiram da sua presença. Isso não é metáfora. Isso é a realidade da santidade de Deus diante da qual nem o universo consegue permanecer em pé. A criação, como a conhecemos, se dissolve. E o que resta somos nós. Um por um, todos os mortos, grandes e pequenos, são chamados. Não importa o título, não importa o poder. O que conta agora é o que está escrito. Sim, livros são abertos, e com eles a verdade absoluta sobre cada vida. Não a verdade que contamos no Instagram, não a verdade que fingimos nas reuniões de domingo, mas a verdade que o céu registrou, sem cortes, sem filtros, sem omissões. Cada pensamento escondido, cada palavra murmurada em raiva, cada decisão, cada sim, cada não, está tudo lá, diante do trono branco. Ninguém pode mentir, porque ali não há advogado de defesa, ali só há o justo juiz. E então, outro livro é aberto, diferente dos demais. Esse não registra apenas obras, esse carrega nomes, o livro da vida. Aquele onde estão os nomes dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não por obras, mas por graça, pela fé, pelo arrependimento genuíno de quem nasceu de novo. E a palavra é clara: aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não há outro veredito, não há novo julgamento, não há apelação. Essa é a cena mais séria que a alma humana pode contemplar. Alguns, com lágrimas nos olhos e joelhos dobrados, verão o Cordeiro dizendo: "Vinde, benditos de meu Pai." Outros, com olhos secos e alma vazia, ouvirão: "Nunca vos conheci." E o que nos separa de um destino ou outro? Não é caridade, não é religião, não é status. É o que fizemos com Jesus. É se o seu sangue nos lavou, é se o conhecemos e fomos por ele conhecidos. Há algo terrível e ao mesmo tempo belo nessa cena. Terrível porque é justo demais para ignorar. Belo porque é a última vez que Deus estenderá os olhos para a criação caída, antes de fazer tudo novo. Ali termina o tempo da graça. Ali não haverá mais pregação, não haverá mais altares, não haverá mais perdão. Tudo estará diante dele e só ele falará. Talvez você pense: mas por que Deus seria tão severo? Onde está o amor? E eu te digo com temor: o amor estava na cruz. Estava quando ele clamava: "Pai, perdoa-lhes." Estava quando o véu se rasgou. Estava quando o sangue caiu na terra para que você nunca precisasse ver o trono como réu, mas como filho. Mas se você rejeita o amor, só resta a justiça. E no fim, o que sobra de tudo o que lutamos, compramos, conquistamos? Nada. Só o que foi eterno, só quem fomos diante de Deus, só o que o Cordeiro significou para nós. Esse é o fim, mas também é o início, porque após o trono branco, o inferno será lançado no lago de fogo, e o novo céu e a nova terra virão. Para os que têm o nome no livro da vida, o juízo será a última lágrima antes da eternidade de alegria. Para os que não têm, o juízo será o primeiro segundo de uma eternidade sem Deus. Então, o que fazer com essa verdade? Porque não basta saber, é preciso despertar. Quantos vivem como se o último capítulo nunca fosse chegar? Como se a eternidade fosse uma metáfora? Como se o inferno fosse uma figura de linguagem? Como se o céu fosse um consolo para fracos? Mas o trono branco está escrito, está selado, está aguardando. E o céu e a terra já sabem o que vai acontecer. É o homem que ainda tenta esquecer. Há um momento no Evangelho de Mateus em que Jesus diz: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e eu lhes direi: nunca vos conheci." Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Essa é talvez a fala mais dolorosa de toda a Bíblia, porque não foi dita a ateus, foi dita a religiosos, aos que pregaram, expulsaram demônios, cantaram, participaram.
Mas faltava uma coisa: conhecer o Cordeiro, não de ouvir falar, mas com intimidade, entrega, renúncia. Trono Branco não é um tribunal onde se negociam boas obras. É onde se revela quem realmente fomos. E isso muda tudo. Você pode enganar o público, a igreja, até a si mesmo. Mas ali não há plateia. Ali só há a luz. E a luz revela tudo. Você já pensou nisso? Que o Deus que hoje espera, um dia se levantará para julgar? E naquele momento ninguém mais poderá pregar. Ninguém mais poderá clamar. Ninguém mais poderá se esconder. Só se ouvirá o som dos nomes sendo lidos, e cada nome ecoará pela eternidade com um destino imutável. Por isso a pergunta não é: você é uma boa pessoa? Nem você tem uma religião? Nem mesmo você acredita em Deus? A pergunta é: seu nome está no livro da vida? Você nasceu de novo? Você conhece Jesus e Ele te conhece? Porque fora dele não há salvação, fora dele não há escape, fora dele não há como permanecer de pé diante do trono. E talvez alguém diga: mas eu não estou pronto. E quem está? Quem poderia dizer: sou digno de estar ali? Ninguém. É por isso que o Cordeiro veio, para que os indignos fossem feitos filhos, para que os perdidos fossem encontrados, para que naquele dia você tenha um advogado, porque sim, há um advogado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. É por isso que o hoje importa. Agora importa. Porque esse é o tempo da graça, o tempo do convite, o tempo da cruz. Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Então, se você ainda respira, ainda há tempo. Se você ainda ouve essa mensagem, ainda há salvação. Mas não adie, não espere, porque você não sabe quando será chamado, e quando o céu se abrir, será tarde demais para decidir. Você apenas colherá o que já plantou. Deus não quer que ninguém pereça. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas Ele não forçará ninguém. Ele ofereceu o Cordeiro. Ele abriu o livro. Ele estendeu o tempo. Mas Ele é santo, e o santo julgará. Há um momento que virá para todos, onde não haverá mais desculpas, mais teorias, mais distrações. Haverá apenas dois grupos: os que foram encontrados e os que foram esquecidos. Não porque Deus esqueceu, mas porque escolheram viver como se Ele nunca tivesse falado. E eu te pergunto com todo amor, mas também com temor: você tem certeza de que seu nome está escrito? Não no cadastro de uma igreja, não num formulário de batismo, mas no livro da vida, porque aquele nome não pode ser falsificado, não pode ser comprado, não pode ser herdado dos pais, só pode ser escrito pelo próprio Cordeiro, quando alguém o recebe como Senhor, como Salvador, como Rei. Ah, se as pessoas soubessem que não estão apenas vivendo dias, estão se aproximando de um trono. Não importa se você acredita ou não, não importa se zombam ou ignoram. O trono não depende da sua fé, ele existe e ele virá. Mas a grande notícia, a grande, eterna, gloriosa notícia é que ainda é hoje, ainda é tempo. O mesmo Cristo que julgará o mundo é o que hoje bate à porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Você entende o que isso significa? Que o juiz, antes de se assentar no trono branco, se assentou com pecadores, andou com quebrados, lavou pés sujos, chorou no Getsêmani, se entregou em uma cruz e declarou: está consumado. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Você percebe? Após o trono, há um novo começo, uma eternidade sem medo, sem dor, sem separação. Um lugar onde o tempo não é mais um inimigo, onde a luz não se apaga, onde Deus habita com os homens. Esse é o destino dos que vencem, dos que creem, dos que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então eu te deixo com essa verdade. Você já foi avisado, você já ouviu. Agora você decide, não para agradar os outros, não para fugir de um medo, mas porque o céu te chama. O trono branco não precisa ser seu fim. Pode ser apenas o começo de uma eternidade gloriosa, mas isso começa hoje, com uma decisão, com um arrependimento, com um sim.
Se essa mensagem te despertou, não guarde isso só para você. Compartilhe, ore, busque, volte e ajude outros a voltarem também. Que Deus te prepare, que o Cordeiro te conheça, que teu nome esteja no livro, porque quando o fim chegar, você estará diante do trono, mas não como um estranho, e sim como um filho.